Eu nasci numa fazenda ao sul, bem longe daqui, quase 90 anos atrás. Às vezes parece de 100 anos, às vezes parece apenas uma semana. Eu sou um produtor de frutas. O Senhor coloca as frutas nas árvores. Eu as faço disponíveis às pessoas. Eu tiro muitas fotografias. Isso me ajuda a ver por mais tempo. Ajuda-me a preservar as coisas ao invés de deixá-las seguir seu rumo. Meu pai comprou minha primeira câmera. Ele me disse que era uma máquina do tempo. Eu ouvi chorar vendo uma ou duas fotografias. Uma foto da sua mãe. Uma quando seu irmão morreu quando pequeno. Eu encontrei minha Hattie quando tínhamos ambos 15 anos. Precisávamos esperar mais alguns anos para nos casarmos. Ela era uma criatura delicada. Ela cabia sob meu braço quando ambos estávamos em pé e descalços. E ela olhava para mim daquele seu jeito, todos os dias até o dia que ela faleceu. Ela me deu 3 bons filhos. O garoto era forte, as meninas doces como ela. Nunca tive o bastante para me definir como rico, mas nunca me senti pobre. Sempre senti como se Deus tivesse me dado mais do que eu precisava. Consegui essa casa e essa fazenda. Consegui meus olhos que veem as árvores apresentarem suas melhores cores no outono. Consegui essas pernas que me levam ao redor das minhas terras. Consegui esses braços que ainda se lembram do peso dos meus bebês. Essas mãos que conheceram o delicado e o áspero. Meus ouvidos ainda ouvem a música que arrepia meus cabelos e costas. Meu coração que ainda bate dentro do meu peito. Conversa com meu Deus. Conta a Ele meus problemas. Eu agradeço pelo que Ele me deu. Eu não sei o que mais posso ser, apesar de agradecido. Honestamente, não sei. Gratidão. Você é uma pessoa que se envolve nisso? Antes da gente começar, eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado. Eu sei que é meio assim, mas você está com um familiar, ou talvez um amigo. Dá um abraço nele. Obrigado por tudo que você fez na minha vida. Te agradeço. Falam, eu agradeço. Agradeço porque você está aqui. Obrigado. A gente esquece o poder da gratidão. Dá um abraço aí, João. Dá um abraço. Dá um abraço à pessoa que está do seu lado. Um amigo, uma família, um querido. Gente, como a gente esqueceu de gratidão. Como a gente esqueceu do amor, da compaixão, de demonstrar a gratidão nos pequenos atos. Olha para o seu amigo aí e fala, obrigado porque você está aqui, obrigado, 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 agradeço você, agradeço porque você fez parte do meu crescimento cristão. Tia, muito obrigado, tia, obrigado por tudo que você fez na minha vida, obrigado cada um aqui, Marta, obrigado gente, obrigado por cada pessoa que está aqui, obrigado, você faz parte de uma comunidade que tem que lembrar da gratidão, gratidão, a gente esqueceu disso, nós esquecemos disso. E quando a gente fala sobre isso, o amor vem, o coração derrete, e a gente quer abraçar as pessoas, porque faz falta. Nós esquecemos da gratidão. Eu gostei muito desse vídeo, porque ele é um fazendeiro humilde, simples, e mesmo assim ele coloca alguns pontos interessantes para a gente pensar um pouquinho sobre gratidão. Primeiro ele fala uma frase que eu acho lindo, eu sou um produtor de frutas. Ele poderia virar e falar, eu sou um produtor de frutas famoso, eu tenho tudo, eu tenho as melhores frutas do mundo. Mas logo em seguida ele fala assim, eu sou um produtor de frutas. Deus coloca as frutas nas árvores e eu vou lá e pego. Somente isso. Gratidão tem a ver com o que você pode reconhecer de Deus para a tua vida. Aquilo que você sabe que Ele faz por você e você é grato. Ele coloca as frutas nas árvores e eu vou lá e pego. E distribuo para as outras pessoas. Ele também coloca, eu choro pela fotografia com a máquina do tempo. Quantos aqui eram da época de fotos aí? Vocês lembram desse momento? Que saudade que a gente tem
de abrir uma foto, a gente esqueceu disso também. Hoje é tudo muito rápido. Então você tem a possibilidade de abrir uma foto e falar: Deus, obrigado pela minha família. Deus, obrigado, porque nesse momento, nessa foto, eu estava passando por dificuldade, mas eu agradeço de coração, porque eu estou lembrando e estou chegando nessa memória. Deus, obrigado, Pai. Meu coração é alegre por isso. Ele coloca outra frase muito interessante, que ele fala assim: nunca tive o bastante para me definir como rico, mas nunca me senti pobre. Sempre senti como se Deus tivesse me dado mais do que eu mereço. Você está aqui hoje? Respirando, feliz, com o coração grato? Agradeça a Deus, porque Deus te dá muito mais do que você merece. Isso é gratidão. É você olhar para um Deus todo-poderoso, que te abençoa poderosamente, com uma família, com bens, com dificuldades também. Mas você pode levantar e: Deus, eu nunca me senti tão rico, mas também não pobre. Mas o que eu sei é que eu recebo muito mais do que eu preciso. Eu não sei, ele diz no final, eu não sei o que mais posso ser, apesar de agradecido. Honestamente, eu não sei. Numa sociedade onde você é empurrado e colocado e que você precisa ser o melhor, você precisa ter a melhor família, você tem que ter a melhor casa, numa sociedade que tudo tem que ser o melhor, que você seja identificado não como melhor, mas como uma pessoa agradecida. E aquela pessoa é tão gostoso de conversar com ela, porque ela não é a melhor dona de casa, ela não é a melhor empregada, ela está tentando, ela está vivendo, ela não é a melhor filha, não é também a melhor mãe, está na dificuldade, mas ela levanta como uma pessoa agradecida. Gente, nós precisamos lembrar da gratidão. Deus te ensina hoje a lembrar da questão da gratidão, um coração grato que agrada a Deus. E eu quero trabalhar 3 verdades, tendo essa ideia dos aspectos da gratidão, na primeira carta a Timóteo, do primeiro capítulo, do versículo 12 até o 14, nós sabemos que é uma carta de Paulo para Timóteo. Eu gosto muito dessa carta porque Paulo, ele traz como uma ideia de pai. É como se fosse um pai de Timóteo. Então eu espero que Deus, através da palavra agora, seja um pai para você. Derrame gratidão no teu coração. Primeira carta a Timóteo, primeiro capítulo, versículo 12 até o versículo 14, alguns aspectos da gratidão, ainda na nossa série que nós estamos passando aqui, os 7 virtudes capitais. Diz assim o texto, 1 Timóteo, primeiro capítulo, versículo 12 até o 14. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Primeira verdade para o teu coração, se você quer ter um coração grato, agradecido, chorando por tudo que Deus já fez pela tua vida, lembre-se da alegria pelo que Deus faz em nossa vida. Eu sou grato, Paulo está dizendo, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. Sou grato, sou feliz, estou satisfeito. É interessante a ideia de satisfação. O que é satisfação hoje em dia? É sempre ter mais. É isso? A sociedade te empurra para isso. Nós precisamos ter satisfação, buscar o prazer, buscar isso, buscar aquilo. Satisfação é você estar sentado hoje aqui e estar satisfeito, estar tranquilo, e entender que você é grato por aquilo que Cristo fez. Ele diz aqui, aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. A pergunta é, qual foi a última vez que você olhou para Cristo e falou, Cristo, obrigado, porque o Senhor me fortaleceu, não foi lá fora que me trouxe a força, não sou eu que tenho a força, não é mais ninguém que tem a força, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor me fortaleceu, apesar de mim.
Gratidão tem a ver com que você reconhecer que você não tem força. Quando você se levanta e fala, Deus, eu não tenho força, e sou grato a Ti, como Paulo está ensinando Timóteo, e a gente hoje, sou grato a Ti, porque o Senhor me fortaleceu. Cristo Jesus trazendo força para a nossa vida. Qual foi a última vez que você teve um momento de gratidão? Interessante que quando a gente vai orar, a gente tem uma listinha completa de pedidos, né? A gente tem uma lista bem completa, bem cheia, que às vezes no nosso tempo de oração, que muitas vezes não é muito, nós colocamos muitos pedidos, muitos pedidos. Deus está te chamando hoje para você levantar e falar, Deus, eu sou grato a Ti. Eu sou grato, Senhor, porque apesar do meu coração, apesar daquilo que eu faço de errado, o Senhor está comigo e eu sou grato por Cristo Jesus. Gente, gratidão pelo Evangelho de Jesus, gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz, gratidão e viver em gratidão. É interessante como nós temos uma memória afiada para a murmuração. Ah, Diego, por que essa igreja? Por que essa casa? Ó céus, por quê? Por que eu faço isso? Ah, Diego, mas por quê? Por que esse emprego? Por causa disso. Nós temos uma memória afiada para murmurar. Segunda-feira está aí para dizer isso. Nós já levantamos como? Uma bênção, né? Oh, querido, que você saiba lembrar que a alegria pelaquilo que Deus tem feito na tua vida. Pontua, coloca no teu coração, lembra dos momentos onde Deus fez milagre na tua vida. E é interessante que um dos pontos que nos leva à murmuração é porque nós vivemos numa sociedade que busca sempre o extraordinário. Já parou para pensar nisso? Nós temos uma busca pelo extraordinário. Eu tenho que fazer inglês, italiano e espanhol. Eu tenho que viver da melhor maneira. Eu tenho que ter o melhor de tudo. E aí, para completar, uma teologia que vira para você e fala assim, o melhor de Deus está por vir. Que melhor, querido? Como que eu vivo sempre na frente, na busca? Quando eu vivo sempre na busca pelo extraordinário, pelo melhor, por aquilo, nós perdemos o ordinário da vida. Então, às vezes, você veio para cá buscando um extraordinário, o extraordinário de Deus para a tua vida já aconteceu. Cristo morreu na cruz, ressuscitou e hoje você tem vida. Esse é o extraordinário de Deus para a tua vida. Se você ficar buscando o extraordinário a todo instante, em outras coisas, você não vai ter olhos para o ordinário. Ontem, eu tive um tempo gostoso com os meus sobrinhos. E eu cheguei no Santos Dumont. O Lucas também estava lá, do Juninho. E aí os três estavam brincando. E aquele parque cheio de crianças. Aquele parquinho cheio de areia gostoso. Aí eu sentei no chão, dei uma esticada assim, coloquei para trás. E eu vi a criançada correndo para um lado e para o outro. Naquele momento eu comecei a perceber que eu estava perdendo o ordinário da vida. E fala sério, ver os filhos, os netos, os sobrinhos crescerem, tem alguma coisa de ordinário nisso? Nós perdemos a capacidade de identificar o ordinário e trazer para o nosso coração e falar, Deus, eu sou grato pela minha vida ordinária, por aquilo que acontece no meu dia a dia, amanhã, na segunda de manhã, aquilo que vai acontecer, eu vou levantar e eu vou ter uma notícia ordinária. Olha, o pão está pronto. Nós perdemos a capacidade, queridos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade do extraordinário. Se você não é extraordinário, você não vale nada. Quem disse isso? Sou grato a Cristo Jesus, por causa dele. Sou grato que me chamou para o ministério, como Paulo diz. Sou grato a Cristo Jesus que me chamou para essa igreja. Sou grato a Cristo Jesus que me chamou para a minha cidade, para a minha rua, para os meus amigos. Eu sou grato a Cristo Jesus pelo ordinário que acontece da vida. Não perca tempo, pare de buscar o extraordinário. Olhe para Deus e fale, Deus, o que está nas minhas mãos hoje? Hoje.
A família que você tem hoje, o teu esposo, a tua filha, o teu amigo, a tua, não sei, a vizinha que você tem ali do lado, que você pode conversar. Olhe para o extraordinário e pare de buscar esse extraordinário. Entenda o ordinário da tua vida. Esse tempo atrás eu falei do IP, né? Que tem duas pessoas, né? A pessoa que olha o IP florido e fala que coisa mais linda. Oh, Deus, sou grato. Olha como o Senhor faz. E tem a pessoa que olha e fala, que sujeirada que vai fazer isso aqui depois. Como que eu vou limpar essa casa, gente? Olha a sujeira que vai ficar na minha calçada. Ei, muda a chavinha, gratidão. Senta debaixo do IP e deixa o IP cair em cima de você e depois você limpa. Gratidão, eu sou grato por Cristo Jesus, aquele que me fortaleceu, o nosso Senhor que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Sabe aquele cheiro de infância? É você sentir esse cheiro e recordar e agradecer a Deus. Sabe aquele bolo que sua avó fazia? O bolo que sua mãe fazia? Aquela torta gostosa? É você comer aquela torta e falar, pode ser a última vez que eu vou comer, mas eu sou grato a Deus por essa torta. Ai, Diego, mas agradecer pela torta? Agradecer pela torta. Coração grato, o cristão, ele é chamado para ter um coração grato. Ele é feliz pelas pequenas coisas, pelas pequenas vitórias. Nós nos envolvemos tanto em grandes vitórias que quando a gente consegue uma pequena, a gente fala, ah, é assim mesmo, né? Acontece, demos sorte. Que absurdo, gente! Que deram sorte! Olha para as pequenas coisas, para os pequenos passos. Se você está lutando contra um pecado e você venceu hoje, glória a Deus por isso. Levanta a tua voz, Deus, eu agradeço ao Senhor, porque eu sou agradecido em Ti, em Cristo Jesus que me chamou. Essa é a realidade que Paulo está colocando para Timóteo. Timóteo, eu sou grato. Eu quero ser conhecido como uma pessoa grata. Fortaleça a tua vida em Cristo, olhando para as pequenas coisas dessa vida. Eu espero que você tenha entendido que a alegria pelo que Deus está fazendo hoje na nossa vida, apesar da situação lá fora. Mas o texto vai continuar, no versículo 13, depois dessa alegria, ele vai dizer assim, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Além de você ter uma grande alegria por aquilo que Deus está fazendo hoje na tua vida, eu espero que você tenha uma grande alegria pela cura do teu passado. E tem gente vivendo no passado. As mesmas coisas, as mesmas histórias. Tem gente presa no passado. Paulo está virando e falou assim, olha, obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou e eu sou grato a Ti. Porque apesar de mim, olha o que Paulo era, blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive o quê? Misericórdia. Tem um texto em Atos 8, quando Paulo está à frente ali do martírio de Estevão, que diz assim, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Saulo, olha o passado aí, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Homem tranquilo, né? Facinho de lidar. Esse homem é grato, porque ele olha para o passado dele e fala assim, isso aqui é passado. Isso aqui é passado. Sabe, essas lutas que você já passou, as vitórias também que você já ganhou. Sim, é claro, traz esperança, né? Traz em memória aquilo que traz esperança. Você tem que lembrar disso, mas é passado. Paulo está dizendo aqui, olha, eu obtive misericórdia. Ele está falando, olha, não importa mais quem eu era, mas agora o que eu sou. E o que eu sou é o quê? Gratidão. Eu sou grato. Não importa esse homem que era blasfemo, perseguidor, insolente, mas agora eu obtive misericórdia. Então agora eu vou viver como um homem misericordioso. Tem uma história muito interessante, eu peço que você abra em Lucas 17 comigo, para a gente evidenciar essa ideia do passado. A cura pelo passado, Lucas 17, no versículo 11 e 19. Você conhece bem essa história?
de como, quando Cristo passa, você esquece esse passado, você deixa de lado, você fica na alegria pela cura do passado. O texto diz assim, Lucas 17, do 11 até o 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 1 em 10 voltou. Só 1 em 10. Eu quero deixar bem claro e bem frisado essa palavra, voltou. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. O ponto é, você voltou para Cristo para agradecer, para ter um momento de gratidão. A história é que 10 foram curados, mas só 1 voltou. 1 voltou pela cura do passado. Os outros falaram assim: agora já não é mais minha vida, eu já não quero mais agradecer. Gente, a gente esqueceu de agradecer tanta coisa de Deus, que veio das mãos de Deus, que está no nosso passado, sim. Mas lembre-se, tenha a alegria do que Deus fez no teu passado. Aquele homem estava explodindo de alegria, mas tanta alegria que ele volta e fala: oh Deus, tem misericórdia de mim, obrigado, agradeço. E ele coloca os pés no chão, o rosto no chão e comemora e fica feliz. Um único homem que volta. Eu creio que a gente precisa mais dessa palavra voltou. Voltar aos pés de Cristo. Voltar com o coração grato. Voltar e dizer aquilo que Ele já fez por você. Deus, obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim. Eu agradeço. É interessante que o texto vai dizendo que Ele está voltando. E Ele está voltando clamando em alta voz, o texto diz. Eu fico imaginando aquele homem purificado, gritando, falando: Jesus, espera aí, não vai não, eu quero ter um tempo de gratidão contigo. E ele chega, ele se ajoelha, e aquele homem era samaritano, para cutucar mais ainda os judeus daquela época. Não importa, se envolva com gratidão, com o teu passado, aquilo que você passou. Deus, obrigado, eu quero ajoelhar nos seus pés, eu quero ter esse momento de gratidão. Por quê? Porque a ingratidão sempre haverá. Para falar a verdade, tem mais ingratidão do que gratidão, certo? Quantos não voltaram? 9. Gente, não tem jeito, você vai encontrar gente que tem ingratidão no coração. Não seja manchado ou influenciado por essa ingratidão. Não é porque todo mundo está seco lá fora, ou teu amigo está seco, sabe? Influenciado pelas massas, influenciado pela sociedade que é triste. Não é por causa disso que você vai também se tornar uma pessoa ingrata. Porque se fosse assim, aquele leproso falasse: ah, eu vou sozinho lá. Já viu gente assim? Ah, eu não vou sozinho lá. Como que eu vou sozinho lá? Ele nem me conhece. Como que eu vou lá? Eu não tenho como ir lá. Ele só falou para eu ir até o templo e tal, banhar e tal, e eu fui curado. Ah, eu não vou lá voltar. Não importa. Quando você é curado por Cristo, lembre disso. Quando você é curado por Cristo, se tem 1000 que não voltaram, você vai voltar. Você foi tocado por Ele. Você foi confrontado por Ele. Você foi curado por Ele. Que tem uma fonte a jorrar de gratidão no teu coração. Por isso nós vemos aqui. Por isso que a gente está aqui hoje. Porque a casa é uma casa de gratidão. Por aquilo que Deus fez por nós. Os polos evangelísticos, que bênção. Puxa, que benção o trabalho, que benção, que benção. Que benção sim, mas é uma forma de gratidão. Deus, obrigado. E por causa disso a gente está fazendo trabalho aqui, ali. Obrigado, Senhor. Não deixe o seu passado te amarrar num momento de ingratidão. Ei, gente amarga com o passado. Ei, passou a folha já, querido. Chega com isso. Vamos voltar para a realidade.
O cristão é grato. Eu sou grato a Cristo Jesus que me chamou para o ministério. Eu sou grato. Você imagina o que Paulo ia passar ainda? Pelas dificuldades, pelas mentiras, pelas falsidades. Tem gente que recebe uma falsidade, uma mentira e fala, não vou mais na igreja. Gente, pelo amor de Deus. Só tem gente pecadora aqui. Esse tempo atrás eu conversei com um menino que ele virou e falou assim, a igreja só tem gente hipócrita. Eu falei, cabe mais um. Vamos lá. Cabe mais um. Se você está vindo para cá, achando que não vai encontrar dificuldade, você não entendeu o que é igreja. A igreja é um ajudando o outro, um auxiliando o outro, um mentiroso ajudando o outro mentiroso a parar de mentir e caminhar dessa forma. Eu não minto, estou mentindo menos. Então aqui é casa de gratidão, é casa de caminhada. Então se você se envolve com a igreja sem ter essa perspectiva de gratidão, de coração grato, você vai ficar olhando para as pessoas. E aí olhar para as pessoas dói demais. Porque as pessoas não vão atender a sua expectativa nunca. O pastor nunca vai atender a sua expectativa. O pastor nunca vai te visitar o tanto que você quer. O pastor nunca vai falar o que você quer que fale. Nunca. Porque nós somos falhos, mas quando você entra com gratidão aqui, louvado seja Deus por isso. Você senta aqui e apesar da pessoa que está do seu lado, e apesar de você tem um coração grato e fala, eu estou aqui na gratidão, na graça. E assim nós caminhamos. Deixe tuas amarras do passado. Eu era blasfemo. Eu era iníquo. Eu era perseguidor, mas agora não. Eu obtive misericórdia. Aqui tem um povo que obteve misericórdia. Você é uma pessoa, um poço de misericórdia? Que bênção, que bênção. Viva dessa forma. E é interessante que depois desse homem que chega curado, Jesus encerra de forma simples e fala assim, olha, tá bom, disse-lhe, levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Gratidão, transbordando. Alegria por aquilo que Deus fez na tua vida. Conta as bênçãos? Muitas são. Recebidas sempre da divina mão. Isso é bênção, gente. Aquilo que Deus fez por você. Você é uma pessoa grata? Ou você ainda está amarrado nas dificuldades do passado? Ei, olha para o passado e deixa ele lá no passado. Acabou. Levanta com uma voz de gratidão. Deus, obrigado. Era leproso, mas agora eu sou salvo. Grato por você. E no fim, voltando ainda lá em Timóteo, para a gente encerrar o texto, no versículo 14. Volte lá para Timóteo, primeiro capítulo. Depois da gente entender essa alegria daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, essa alegria que transforma a nossa vida. No versículo 14, depois dele identificar que ele era algo e que agora ele tem misericórdia, ele vai dizer, no 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Tenha uma alegria por aquilo que Deus faz em tua vida, tenha uma alegria por aquilo que Deus já fez na tua vida, no passado, e a partir disso, levante e transborde a alegria. Olha o que o texto diz. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O cristão, ele tem que ser um transbordar de gratidão, um transbordar da graça de Cristo Jesus. Ele vai transbordando. A ideia aqui é que ele vai resvalando amor, graça, perdão sobre as pessoas. Ele era algo, mas agora ele já não é mais isso. Ele é agora um vaso que transborda misericórdia, ele é um vaso que transborda graça, que vem do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. É um transbordar porque o Cristo Todo-Poderoso vive em você. Então por isso você é grato, não é porque você é bom, não é porque você sabe fazer, não é por causa nada disso não. Aquela pessoa é grata, é feliz, dá até meio assim e tal. Não, não é por causa de você.
É porque o texto mesmo está dizendo, porque a fé e o amor que há em Cristo Jesus, aquilo que há em Cristo Jesus cai em nós, e por causa disso eu transbordo a fé, o amor nas pessoas. Ter um coração grato faz com que você transborde gratidão. As pessoas vão te identificar como uma pessoa grata, vão falar assim, aquela pessoa é grata. E eu sinto a gratidão dela. É gostoso viver com gente grata. Ontem ainda também, depois da praça lá com os meus sobrinhos, benção demais. Aí voltei para casa, minha mãe pegou o carro, estava indo embora, bateu o carro. Robertão viu lá, Robertão estava comigo também lá, bateu o carro. Eu estou falando para você levantar a sua voz como uma pessoa que não entende a realidade. Fala, uhul, batemos o carro. Não, mas eu estou falando para você identificar as coisas. Ninguém se machucou, foi tranquilo. Foi só uma raspadinha. Ninguém se machucou. Então eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, Deus dá e Deus tira também. Então vamos lá, vamos pagar o carro, vamos arrumar as coisas. Uma pessoa grata, ela vai identificar essas coisas. Vai falar assim, olha, é assim, a vida é assim, é suscetível a problema. Então eu não estou falando para você ter uma teologia da Disney. Não é nada disso. Agora é só vitória, só glória. Não, não é nada disso. Hoje a gente falou sobre sofrimento na escola dominical. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver um coração grato na realidade, porque é Cristo que fez. E ele começa a transbordar, e você começa a transbordar isso para as pessoas. Então a gente chegou lá, eu falei, Robertão, o que você está fazendo aí? Eu achei que minha mãe tinha batido no carro do Roberto. Aí eu já ia agradecer mais ainda. Porque ia ser muito mais tranquila a situação. Eu falei, Robertão, já cheguei e falei, Roberto, bati no seu carro, né? Tenho certeza já. Mas não era, o Roberto passou lá, viu minha mãe meio desesperada, parou lá e foi benção para a vida dela também. Mas aí a gente já chegou rindo lá, viu que foi tranquilo o carro. Gente, é gratidão. Deus deu o carro, Deus deu a possibilidade da minha mãe dirigir também, e está tudo certo. Então, ter uma perspectiva grata não é viver numa teologia da Disney, onde tudo está ok, tá bom, a gente ficou meio chateado lá. Mas, apesar de, nós estamos com Cristo. Nós entendemos que Ele é o nosso guia. Isso a gente colocou como uma pequena coisa. Mas e quando o câncer bate na porta? Quando a morte bate na porta? Lembre-se, não é uma teologia da alegria constante. Mas é uma teologia de que você é tão agradecido por Cristo, por aquilo que Ele fez, que apesar dessa situação, você vai louvar a Deus sem entender muitas vezes. Coração grato não entende muitas vezes a relação que você tem com Deus. Fala, Deus, olha, estou passando por isso, está difícil, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meus amigos, a doença bateu, mas eu tenho um coração grato. Paulo ia viver morte, escárnio, tempestade, nudez, frio, espada, viveu tudo isso, mas era um coração que se levantou como grato, gratidão. A pergunta é, você é grato? Como que é a tua segunda-feira? É só murmuração? Ei, tem gente que acorda como se fosse um picolé de limão. A pessoa levanta, você passa perto dela, meu Deus do céu, e vai resvalando esse limão para tudo quanto é lado, vai adoecendo as pessoas. Ei, gente, Cristo te chamou não para ser limão, vamos ser um morango, sei lá, alguma coisa mais docinha, algo mais gostoso. Vamos levantar com alegria, com gratidão. Cristo nos salvou e por isso nós levantamos a voz num domingo de manhã, onde tinha tudo para a gente fazer, mas a gente vem para cá para agradecer a Deus. Eu espero que você tenha entendido essa realidade de Timóteo e que você hoje chegue em casa, até chegar na sua casa, você identifique o ordinário de Deus na tua vida. Você está aqui hoje, isso é um ordinário de Deus para a tua vida. Você tem fôlego para subir as escadas, isso é um ordinário de Deus para a tua vida. Você vai chegar em casa, vai ter, sei lá, um macarrãozinho, vai fazer um macarrãozinho. Às vezes não vai ter frango hoje, mas agradeço o macarrãozinho. Semana que vem vai ter frango, em nome de Jesus. É assim, gente, nas pequenas coisas agradecer, de alegria, de coração. Que bênção, eu estou aqui com os irmãos e eu sou grato. O pequeno fazendeiro levantou naquele vídeo, falou, agradeço Deus que coloca as frutas nas árvores, eu vou lá e pego. Não rebaixe teu emprego, viu? Às vezes você fica pensando também nisso. Eu sou pouco perto daquelas outras pessoas que são mestres em algo. Para com isso, cara. Que mestre, que doutor.
Se o seu mestrado, se o seu doutorado não ser submetido a Cristo Jesus, não vale para nada. Que você seja um fazendeiro que se levante e fala, olha, Deus coloca as frutinhas lá, eu vou lá e pego e deixo para as pessoas. Que você lembre disso, coração grato, se alegra por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus fez, e aí você transborda a gratidão. Baixe sua cabeça, quero orar por você. Deus, nós colocamos a Ti nosso coração, compreendemos que o Senhor é um Deus da gratidão, Pai, um Deus que conforta o nosso coração e que nos chama para essa realidade da gratidão, Pai. Oh Deus, se há alguma pessoa aqui que está sofrendo, que está passando por alguma dificuldade em relação a essa situação da gratidão, venha poderosamente, Senhor. Venha confrontar, Deus, esse coração que muitas vezes se envolve de uma forma de ingratidão, Pai. Tantas coisas que o Senhor faz por nós, Pai. Deus, nos ensine a olhar o ordinário da vida, o comum, e que possamos levantar a nossa voz. Deus, obrigado, Pai, pelo dia ensolarado, pelas flores que nascem, pelos cheiros, ó Pai, que chegam em nós e que nos lembram do passado, da infância, Deus. Deus, faça com que o Senhor toque no coração, Pai, daquele que se envolve em gratidão e que deixe isso hoje em nome de Jesus, Pai. Que levantemos como Paulo, eu sou grato a Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós, que apesar daquilo que eu era, agora eu sou um agradecido a Ti, Pai. E eu obtive misericórdia em Ti, Pai. Que hoje possamos sair daqui, Deus, pessoas agradecidas. Não com os nossos títulos de mestres, não com os nossos títulos, muitas vezes, de influenciar pessoas, mas que saiamos daqui com a identidade de gratidão. Agradecemos a Ti, ó Pai. Cuida de nós. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém.